Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dentalk. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial, a professora doutora Adriana Corsetti. Ela é especialista em prótese bucomaxilofacial e cirurgia bucomaxilofacial. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço, Guria. Estou bem feliz de estar aqui. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Antes de começar o episódio, então, eu vou agradecer as nossas parcerias. Primeiramente, Canecaria da Guria, que oferece, então, para nós todos esses mimozinhos aqui que vocês já conhecem, que a gente dá para todos os nossos convidados, as nossas canecas. Também o Restaurante Panorama, que hoje, então, a gente até já comeu um pouquinho, né? Tá muito gostoso. O Restaurante Panorama realmente tem um vasto buffet e muito gostoso. Além disso, também, a gente quer agradecer o PUC Carreiras, que, então, topou essa ideia com a gente desde o início. E, obviamente, é o Estúdio ProHub, né, que nos possibilita, então, gravar nesse espaço maravilhoso. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. E já iniciando, então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, tá? Que vai ser bem lá no início, voltando lá para o início da tua carreira. Como é que foi a tua escolha, então, para fazer odontologia? E como que foi, assim, esse processo da graduação? Teve vontade de desistir, de largar? Como é que foi, assim? Isso foi no século passado, 1900 enfim, final. Primeiro eu quero agradecer e dar parabéns a vocês pelo projeto, muito legal. É uma oportunidade de a gente mostrar também um pouquinho o que a gente faz. E então, vamos lá, eu escolhi odonto, na verdade, muito perto do vestibular, né? Então, por que eu escolhi odonto? Porque a minha irmã fez odonto, e eu me encantei e acabei fazendo. Eu queria fazer publicidade, eu fiz o vestibular a primeira vez que eu fiz para teste, eu fiz e eu queria ser aluna da Famecos. Sério? Então, eu estou aqui em E casa. tu tá aqui hoje. Né? É uma coisa que eu gosto muito, assim, é uma área que eu admiro muito, é o jornalismo, né? O jornalismo, enfim, que era a época eu queria ter feito. Uhum. E aí, a minha irmã fez odonto e eu me apaixonei pela área, enfim, comecei a acompanhar. Então, muito próximo ao vestibular, eu resolvi fazer odonto. Então, não foi algo que eu queria fazer muito antes, né? Aquele sonho de infância, de ser dentista, não era. Não tinha ninguém na família. E aí, eu comecei a odonto e quando eu estava na odonto já, eu não me achava muito nas áreas clínicas, assim. Restauração, eu gostava de fazer, a dentística era a área que eu mais gostava, mas nada me agradava, assim. E a cirurgia eu desmaiava, toda a cirurgia. Anestesiologia, Mentira! desmaiava. Exodontia, desmaiava. Sim. E aí não me passou pela cabeça que eu queria ser cirurgiã, né? Eu acho que, assim, até eu falo isso para os meus alunos, eu acho que desmaiar tem muito a ver com empatia, né? Tu vê o paciente... Quando Bota no lugar do outro, né? Isso, aquele dor ou sangue me fazia desmaiar. Então, toda vez eu desmaiava. Então, não me passou pela cabeça ser cirurgiã, né? E aí, a odonto começou a ficar... Tanto é que, no meio da odonto, eu fui fazer curso de teatro. Olha que loucura. Fiz teatro, me formei em teatro. Quanto tempo fez de teatro? Eu fiz 1 ano e meio. Nossa! E aí, quando chegou próximo, assim, faltava meio ano para eu me formar, meus pais disseram assim, olha só, tu te forma, porque tu vieste até aqui, a gente, querendo ou não, investiu, e aí depois tu vê o que tu queres fazer. Só que eu não me encontrava em nenhuma área super, assim, que eu era apaixonada. Para vocês verem também, eu acho que é legal falar isso, como a gente demora, assim, às vezes o aluno está na graduação, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas às vezes demora para a gente encontrar o que a gente realmente gosta. Demora. Né? Então, assim, já fica a dica, né? Para os alunos também que estão nos assistindo. E aí, para resumir, eu me formei. E aí, fui morar 1 ano no Canadá. E lá, eu trabalhei com um cirurgião. E eu fui para lá, até para ver realmente o que eu queria. Estagiei com um cirurgião bucomaxilo. E lá, eu me apaixonei pela cirurgia. E aí, eu acho que daí passou mais madura, passou né, esse medo, enfim, esse receio, e aí eu me apaixonei por cirurgia. Foi lá que eu decidi fazer cirurgia bucomaxilo. Mas tu falou, né, sobre o Canadá. Tu foi com o objetivo de acompanhar esse buco? Foi através de modalidade acadêmica? Como é que foi? Não, eu fui porque eu queria melhorar meu inglês. O meu inglês, ele era médio, assim, vamos dizer, intermediário, e eu queria ter um inglês avançado. Eu acho que hoje não tem como a gente não falar inglês, né, para tudo. Não, sim. não existe. E aí eu fiquei 1 ano lá estudando e eu tive a oportunidade de trabalhar com um dentista, que era cirurgião buco. E ali eu me apaixonei por cirurgia. E aí eu voltei para o Brasil para fazer a capacitação, para fazer mestrado, doutorado, enfim, e me especializar em cirurgia, que foi quando eu me apaixonei pelo odonto. Que bom. E por quê? Muito porque a cirurgia é dinâmica, né?
Tem muitas sub-áreas, né? Não é aquela coisa de tu ficar no consultório atendendo. Eu queria dinamismo, hospital, plantão, e é o que eu sou apaixonada, né? Quer dizer, eu amo cirurgia, mas eu sou apaixonada por prótese buco. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pra ti, assim, como era ter que lidar com essas clínicas na faculdade que tu já não era muito fã, assim, que já não se encontrava muito? Não era fácil, assim, porque eu acho, eu acredito até hoje, que a gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente não... Essa coisa de, eu vou fazer tal área porque essa área é rentável, é furada, né? Sim. Então, assim, é difícil fazer uma coisa que tu não gosta. Eu não gostava de fazer pédio, por exemplo, mas a gente era obrigada. E eu acho que é importante fazer tudo. Claro. E aí, sim, eu era uma aluna meio CDF, assim. Eu era CDF, eu confesso. E eu acho que foi importante, porque até hoje eu sei, se eu tivesse que fazer um tratamento de canal, eu saberia, eu lembro, Sim. porque eu era super dedicada. Eu não gostava, mas eu fazia. E o que era ruim era isso, que eu não era apaixonada, sabe? Não era uma coisa que me brilhava o olho, assim, que eu não me imaginava fazendo no futuro. Mas eu me dediquei, fiz a faculdade, né? Eu era super, assim, tinha que sempre ter notas boas e tal. E eu acho que isso me fez, de certa forma, aprender muito, né? E até hoje, eu realmente, outras áreas são conexas. Claro. Eu tenho coisa que eu sim, lembro não tem- até hoje. Eu sei fazer radiografia até hoje. Os alunos chegam bem imaturos ali pra gente no quinto semestre. Eu ajudo eles a fazerem. Então, são coisas que tu não esquece, tu aprendeu bem, né? Claro, tudo Então, agrega, acho que é né? importante ter todas as áreas, né? O odonto é feito disso. Até porque o doutor Eduardo Mota falou isso no episódio. Antes de se formar cirurgião buco, a gente se forma dentista, né? Então, Exatamente. não tem muito pra onde fugir. É verdade, bem isso. E assim, tu comentou então que tu foi pro Canadá, tu foi acompanhar esse cirurgião buco. E aí, como é que foi a tua decisão, assim? Conta um pouco pra nós, tipo, tu voltou pro Brasil, e aí tu quis fazer então cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial aqui, ou tu pensou em fazer lá fora? Como é que foi? Tem mais um assim? pedacinho de história que eu vou fugir do tema, mas, Não, mas eu pode. fui jogadora de futebol lá também. Meu Deus! Não. Juro. Tu tá falando sério? Teatro, jogadora de futebol, Barbie Profissões. muitas surpresas. Eu joguei a vida inteira, joguei já aqui no Brasil, né? Já joguei na URGS e tal. E quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando para me sustentar e estava trabalhando com o buco, estudando inglês e me convidaram para jogar. E eu joguei e eu entrei numa liga que como se fosse segunda divisão do futebol canadense. E nós ganhamos o campeonato, nós fomos para a primeira divisão. E era eu e uma portuguesa, assim, que, enfim, jogávamos juntas e eu não queria voltar para o Brasil. E eu não ia largar o odonto, porque ali eu já tinha me apaixonado por cirurgia. Eu pensei, não, eu quero, ou eu vou fazer aqui, ou eu vou fazer no Brasil cirurgia. Mas era uma oportunidade de eu ficar lá pela carreira profissional do futebol. E aí eu me lembro que a minha mãe entrou em desespero e disse, não, tu não vai trabalhar como jogadora de futebol aí. Tem um pouco de preconceito, assim, né, nesse sentido. E aí a minha mãe também aqui, minha família me pedindo para voltar e fazer uma tentativa aqui. Aí eu voltei em dezembro e fiquei com esse contrato lá meio pendurado, né? Porque lá era inverno e aí eles faziam uma Tava temporada... em férias. Isso, em férias, recesso, e eu ia pensar. Eu tô em choque até agora. Sim, Nunca eu tenho imaginei. fotos, eu posso mostrar para vocês. Nossa, Foi um depois momento... me manda, eu vou Manda, a gente botar. bota no episódio. Foi incrível, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu voltei para cá e a doutora Eda, o João Júlio, na verdade, o professor João Júlio, que é meu colega hoje, e a doutora Eda, eles trabalhavam juntos, me convidaram para começar a estagiar. E aí, foi uma oportunidade. Eu trabalhava com eles, eu entrei na capacitação. Na época, era como se fosse talvez um fellow de hoje, assim. Eu fiquei um ano fazendo a capacitação. Então, eu ajudava, ia para o hospital e tal. E eu pensei, não, aqui é o meu chão. Porque a gente tem essa noção de morar fora, tudo maravilhoso, mas o Brasil é o nosso chão, nossa família. E eu senti que eu precisava ficar. Alguma coisa me disse que eu precisava ficar. E aí, eu avisei o pessoal lá, na época, não tinha WhatsApp. Né? Nós estamos falando de 2001. Foi a época das Torres Gêmeas, por isso eu lembro. E aí, eu mandei um e-mail dizendo que eu não ficaria e tal. Abri mão lá da minha vaga lá. Como jogadora de futebol. Como jogadora de futebol. Poderia ser diferente hoje. Eu poderia estar na Copa, quem sabe. Né? Ou aposentada já até, quem sabe. Na minha idade, daí tá aposentada. Que loucura. E pra ti, tu vê, assim, muita diferença do contraste da cirurgia lá no Canadá e aqui no Brasil? Sim, a cirurgia ela é muito diferente em todos os lugares do mundo, assim. Algumas formações são medicina, depois para eu ser buco lá, eu ia ter que fazer 2 anos pelo menos de curso que eles mesclam entre a medicina e o odonto, mas ia ser um caminho mais longo. Não que não daria para ter feito, né? Mas
que eu acho, honestamente, assim, dependendo do lugar do mundo, aí tem que fazer medicina, depois lá nos Estados Unidos também, nos Canadá Estados Unidos também, né? O caminho é Uhum. um pouco diferente, mas o que eu vejo é que o Brasil, sinceramente, eu acho um dos melhores cursos de odonto do mundo. É verdade. Sim. Acho que a gente é referência. Então, se vocês forem nas universidades americanas, canadenses, europeias, vocês vão ver como os brasileiros estão inseridos. Porque a gente é muito bom no que a gente faz. A gente treina muito. Estou falando da odonto, né? Das outras. Eu acho que a cirurgia, inclusive. A gente tem referências na Espanha, referências nos Estados Unidos, né? De grandes cirurgiões, mas a gente está muito bem aqui. Eles têm muita pesquisa, né? Eu fui agora, fiz um observership lá fora também, para justamente ter essa noção, né, de como é a diferença. E é exatamente isso. A nossa prática aqui, teve lá residentes de buco que eu conheci que nunca tinham operado. Exatamente. Sabe? Uma coisa assim muito louca. Então a prática, né, que a gente tem aqui é incomparável com eles lá. A gente teve 2 alemães, eles vinham de tanto em tanto, eles vinham para cá por causa da doutora Edla e tal, e eles falavam, eles estavam no último ano da faculdade, eles queriam operar qualquer coisa, porque eles não operavam lá. Então as formações são diferentes. Eu acho que a gente aqui se forma muito bem. Não, e a gente põe muito a mão na massa, né? Sim, muito, completamente muito, diferente. Bom, eu estou em choque com o negócio de futebol, sendo bem sincera. Nunca imaginei. Realmente, Barbie Profissões, assim, fez de tudo um pouco, sabe? Barbie Eu Profissões. disse para vocês que eu já fiz um pouco de tudo, né? Não, mas eu acho Vocês que não assim, acreditaram, né? é assim que eu acho que a gente vai se decidindo, sabe? E aí tu fez, então, essa capacitação em cirurgia. E aí tu continuou seguindo, assim, com eles e te achou na prótese. Também como é que a prótese se inseriu, a prótese bucomaxilofacial, né? Se inseriu, assim, nesse teu caminho. Então, vou encaixar mais uma historinha. Pode. Quando eu Não, cheguei fica à no vontade. Brasil, eu fiz prova para orto. E eu não passei aqui na PUC. Ainda bem, né, gurias? Porque eu não me vejo fazendo orto. Assim, Nossa, não, mas por que, assim, se tu Dentre as tinha suas essa porque preferência? abriu a prova aqui e eu disse... Era uma das únicas áreas, era cirurgia e orto, que eu me imaginava. As suas preferidas assim. ali da Isso, mas faculdade. elas são muito distintas, né? É. Mas, enfim, tinha matemática inserida, eu gosto de física, eu gosto dessa área das exatas junto, eu disse, vou fazer. Eu não passei. E aí, houve a oportunidade com o João Júlio, professor João Júlio, fui e me apaixonei. E aí, eu me senti assim, ó, brilhava o olho, sabe? Eu me via ali. Sim. E gurias, não foi fácil, assim. O início é muito difícil, para tu conseguir te inserir. Mulher, muito mais difícil. Nossa, sim. Eu passei por vários momentos em que eu sentia que os meus colegas eles eram privilegiados e eu, por ser mulher, então eu não podia, né, ir ao congresso, convite de... Enfim, eu passei por várias coisas que eu sinto que, por ser mulher, eu não tinha aquela mesma oportunidade. E isso mudou hoje, graças a Deus. E aí a prótese buco surgiu porque eu comecei, aí eu entrei no mestrado, o nosso mestrado era profissionalizante, é como se fosse uma residência embutida, era diferente do que é hoje. Então, mestrado, doutorado, e no meio do mestrado e doutorado, a gente estagiava no clínicas, e eu vi muitos pacientes mutilados. Sem o rosto, sem o nariz, sem a face, e eu ficava assim, tá, mas... E a pessoa vai ficar assim a vida inteira, né? Pós-cirurgia, no caso. Pós-cirurgia, ou né, pós um tumor, ou um trauma. A ressecção. E eu me lembro que a doutora Eda, ela dizia assim, Adriana, não tem ninguém que faça essas próteses. Quem sabe tu vai te especializar. Quem sabe tu busca, porque tem em São Paulo um curso e tal. Aí, no início, assim... Porque prótese nunca foi uma área que me chamou atenção na faculdade, Sim. prótese dentária, né? E aí, eu comecei a fazer, sem saber, chamava os pacientes, a gente começou, tinha um cirurgião plástico, a gente fazia juntos, o doutor Ronaldo. E eu pensei, é uma área que eu acho que eu vou me dar bem, assim. Tem essa parte artística, né? Que a gente está pegando lá do teatro, que deve ter a ver. Com certeza. E aí, enfim, comecei a fazer especialização em São Paulo. Então, eu ia todo mês, ia e voltava. Isso foi 2006, 2007, faz 20 anos. E aí, eu comecei a fazer. E aí, gente, a primeira paixão foi cirurgia. A segunda paixão foi a prótese buco. Aí, eu me descobri apaixonada por uma reabilitação que ninguém fazia. Eu me especializei, eu era a única especialista no estado. Na época, sei lá, no Brasil todo tinha 30 especialistas. Hoje, a gente tem 55 só. Nossa, Brasil. ainda é muito pouco. E no nosso estado a gente tem 3, né? Pelo menos nós temos 3. E aí comecei a reabilitar e me apaixonei. E aí era uma área super difícil, porque não tinha materiais, era super difícil trabalhar, ninguém fazia, né? Eu trabalhava praticamente sozinha. E aí descobri minha segunda paixão. E aí a minha terceira paixão, que vocês devem perguntar, é a docência, né? Eu entrei como professora em seguida. E aí descobri que eu era apaixonada por dar aula, eu gosto de ensinar, é uma coisa que eu acho que vocês nos trazem coisas muito boas, assim, nesse retorno. Então, descobriram minhas 3 paixões hoje.
Mais o futebol. E mais o futebol. E a- Agora. Eu já e fiz as- 2 cirurgias no joelho, deu. Sério? Não. Tu não Nossa. ficou jogando mais futebol, assim, Eu não joguei, profissional, como mas eu hobby. joguei, é uma coisa que eu amo, joguei, mas aí eu fui envelhecendo e eu tive as lesões no joelho, né? Eu fiz duas lesões de cruzado anterior. Nossa. Então eu operei, aí eu parei. Aí não teve mais como. Hoje não tem mais como. Mas que sensacional. E no início, quando tu decidiu fazer buco, a prótese buco, na verdade, quais foram as maiores dificuldades, as limitações que tu teve? Claro, a falta de material e tudo mais, mas cheguei ali, vi o paciente mutilado, chamei o plástico. Como é que tu fazia essa abordagem inicial? Porque realmente não tinha base nenhuma, né? O início foi difícil de várias formas, principalmente os materiais, porque eles eram, a maioria importados, a gente não achava aqui no Brasil, hoje a gente acha a grande maioria, eram caros, então eu tive que 2 vezes para lá comprar, investir do meu próprio, né, do bolso, próprio porque não bolso. tinha como fazer. Essa era a dificuldade, vamos dizer, da logística, né? Mas o mais difícil no início eram as reabilitações em si mesmo, porque a gente na Buco vê paciente com traumas, né? Enfim, a gente está acostumado, mas não como a prótese buco. E eram sempre histórias de vida muito mutiladoras, Tocante. assim. Sim. Nunca eram histórias leves, né? Histórias de superação e, assim, difíceis, assim. Eu sempre saía dos atendimentos mal, assim. E eu tive que ir modulando isso. Hoje eu ainda me comovo muito, mas hoje eu entendo que eu estou fazendo bem, né? Que a gente chega na linha final do cuidado. Sim. Né? A pessoa perdeu o rosto por uma mutilação, mas ele já está curado. A gente está na melhor parte, no momento de acolher. É a melhor parte. Em que a Concordo. gente consegue pegar esse paciente e botar no colo, entende? Reconstruir ali, Reconstruir uma vida, muitas a vezes, vida. né? O cara que não está em Totalmente, casa, está um ano reconstruir sem a sair vida. de casa porque as pessoas olham, Que né? pecado. Entende? Então, tu consegue acolher esse paciente, tu consegue... Então, hoje eu entendi isso. E eu escuto as histórias, assim, eu poderia escrever um livro, porque tem histórias, Nossa, assim, de devia. paciente que não quer mais viver. De paciente que chega ali e te diz, olha, se tu não fizer, eu não quero mais viver. E daí, nossa, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Né? Então, histórias pesadas, assim, né? Teve uma, assim, recente que tenha te tocado muito? Eu tenho inúmeras Tem tantas. histórias, assim, mas agora tu perguntaste uma recente, a gente teve um senhor que veio de Brasília, até é surpreendente, porque ele procurou no São Paulo, que é um centro super forte, e não achou ninguém para reabilitar. Ele não tem o palato inteiro, ele é locutor, e ele é esses leiloeiros, ele precisa da voz dele, e tu não entende absolutamente. Vocês devem ter A visto. gente viu esse caso no congresso no No Hospital congresso, tu Moinhos. falou dele, mas Esse pode falar. caso é chocante, porque assim, o cara tá 1 ano e meio sem trabalhar, falido, Eu lembro da foto, ele não tinha nada de não entende Que nada pecado. que ele fala. E ninguém quis reabilitar porque é um caso muito difícil. E a gente conseguiu, com a ajuda de, né, sempre um grupo de pessoas, né? O protético que Sim. vai se empenhar, um conjunto de pessoas. E o caso ficou lindíssimo. E ele manda um áudio 1 mês depois falando. Ai, que E a gente se emocionante. emociona, entende? Esse caso foi super marcante. Eu tenho o caso dessa senhora que eu contei para vocês que sentou na cadeira e disse, olha, se tu não conseguires fazer nada, eu decidi que eu não quero mais viver. E aí eu fiquei assim, chega a me porque até arrepiar. então eu não ia atendê-la. Não tinha como resolver o caso dela. Ela insistiu, e ela senta na minha frente e fala isso. Aí, o que tu pensa? Não, eu vou dar um jeito. Não tem como. Alguma coisa eu vou fazer. Porque eu preciso que ela tenha vontade de viver, né? Então, assim, esse caso, daí tem um caso em São Paulo que eu fui fazer também de uma moça que ela chegou, assim, com uma cara... Ela não queria reabilitar. Ela tinha toda a perda facial, assim, super jovem. E a irmã dela levou ela. Eu pensei, o que ela está fazendo aqui? Ela disse, podem fazer, eu não vou usar. E a gente tá, né? Vai daqui, vai dali. Ficou linda a reabilitação. E aí, no final, tu vê ela pegou a maquiagem, assim, foi se maquiar e era outra pessoa, sabe? Um processo. E aí ela manda uma mensagem do ônibus com a foto dizendo que ela tinha se reconhecido no espelho novamente e tal. Então, assim, são histórias, muitas histórias de crianças que, né, nossa, imagina o bullying na escola, Criança sem deve ocular. Então, gurias, assim, são muitas histórias. Eu poderia passar uma manhã aqui contando para vocês. São histórias de vida, assim. Vocês presenciam no odonto. Imaginem quando envolve face, né? Nossa, mas assim, tu sabe que é uma boa ideia esse negócio do livro, porque tem um livro da Ana Cláudia Quirantes, que ela é... Vocês conhecem, assim, ela Não, é não uma conheço. médica que trabalha no leito de morte e ela conta as histórias.
de leito de morte. Que tu queria que eu lesse, É, né? que eu vou te dar ainda pra tu ler. Eu lembro. Eu acho que eu quero ler também. É maravilhoso. empresto. Histórias Lindas de Morrer e A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ah, eu já ouvi falar. Os 2 melhores livros que eu já li na minha vida. E seria sensacional um livro, assim, de contar as histórias, porque, assim, são histórias reais que te tocam. E, assim, tu falando um pouco, assim, dessa questão da prótese e tudo mais, eu acho que a gente teve uma apresentação, a gente foi ver o TCC da Buco, e aí um desses era da rinectomia e tal, e aí foi feita a prótese com o doutor Heitor, e daí eu também quero te perguntar outras coisas, assim, da questão da prótese, porque eu imagino que no início era um pouco difícil, mas só pontuando, assim, que realmente era uma paciente que tem muitos aspectos psicossociais envolvidos quando um paciente perde algo assim. Então, tu não devolve só uma prótese e a habilidade de sair para fora, tu devolve vida, sabe? Eu acho que quando vocês falaram sobre vida, acho que foi exatamente isso, assim, tu devolve vida para o paciente. E agora, indo para uma questão mais técnica, assim, então, parabéns. Muita admiração pelo teu trabalho, acho que desde todas as palestras que a gente já viu umas 3, a gente já foi de A carteirinha. gente chorou em todas. Todas, porque Todas. é sensacional, tu devolve vida, assim, sabe? Isso é muito mais importante, assim, acho que vale todas as noites mal dormidas, que provavelmente tem essa questão do caso. Eu lembro que tu falou que ele era locutor, que tu disse que foi muito trabalho, porque os implantes, tu não tinha onde ancorar esses implantes, porque não tinha osso, não tinha palato. Então, assim, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tenho certeza que todo o caminho, o futebol, isso, aquilo, foi te encaminhando para fazer esse bem, assim, para as pessoas. Então, meus parabéns e muita admiração. Obrigada, minha idade. Guria. Muito legal, adorei. E eu também quero perguntar depois se tu atende só pelo particular ou só pelo SUS, como é que funciona, assim? 95% dos meus pacientes hoje são da faculdade Odonto. A gente tem uma extensão em que a gente sempre tem alunos de fora, inclusive a gente tem alunos da PUC, Actus, UBRA, URGS, e a gente atende esses pacientes ali. Então, é uma forma de eu ensinar, né? E também reabilitar os pacientes, e a gente consegue ter mais volume. Então, a gente tem uma lista de espera de mais de 130 pacientes. Né? Em função das enchentes, pandemia, foi represando, e a gente ficou com todos esses pacientes em lista. Mas eu tenho alguns, sim, particulares. É uma minoria, porque é um custo, né? E nem todos os pacientes... Infelizmente, a maioria dos pacientes são pacientes que não têm tantas condições, porque eles já... Todo o processo de diagnóstico, muitas vezes, é mais demorado. Não por uma falha de sistema nem nada, mas é diferente. Às vezes, eles buscam muito depois. Né? Eu entendo uma mancha como algo que eu tenho que procurar ajuda. Talvez a pessoa com menos condições, assim, ele não vá buscar ajuda. Então, quando chega, já tem grandes tumores e acabam tendo grandes ressecções. Então, a maioria dos pacientes são pacientes que não têm condições. E é assim, tem pacientes que vêm para o privado e que não têm condições, eles fazem rifa, vaquinha, eles conseguem juntar para fazer, né, as reabilitações. Mas a maioria... Eu faço das duas formas, mas a nossa maioria é paciente SUS, né? Que legal. E, assim, no início, imagina, não tinha nem material aqui. E eu sei que hoje em dia tem algumas próteses que tu faz sobre implantes. Naquela época também funcionava assim ou era só pela adesão ou às vezes ligada a óculos, que eu já vi algumas também, por exemplo, numa rinectomia, daí tu reconstrói o nariz ligado ao óculos, enfim. Ainda na URGS, a maioria são próteses com adesivo. Ou com armações de óculos, ou com a retenção mecânica da estrutura, né? A gente está com um projeto agora, iniciando agora esse semestre, em que a gente teve uma verba estadual que a gente vai conseguir fazer mais pacientes com implantes. Então, porque para o paciente custa, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer ali pela URGS. No privado é mais fácil, obviamente. Sim. Óbvio que uma prótese apoiada por implantes, ela é muito melhor. O paciente vai ficar mais seguro, que não vai cair, né? Mas a gente sempre faz de forma o paciente se sentir seguro. É uma cola que não vai cair, que ele vai ter algo também mecanicamente a segurar. Mas tem pacientes que fizeram radioterapia, ainda tem tudo isso. Pacientes que nem podem fazer implantes. E que é a grande maioria. Então, assim, a gente joga com uma parcimônia indicação ou não. Né? Pacientes a gente avalia. Né? Dependendo, a gente já contraindica. Porque eu não vou fazer mais, vou dar mais um problema para o paciente, fazer um implante numa região que ele vai rejeitar, vai ter necrose. O cara usa bisfosfonato endovenoso. O cara, entende? Então, tem vários fatores que a gente acaba usando as próteses coladas e está tudo bem. Né? A gente consegue fazer boas reabilitações da mesma forma. E até, posteriormente, a pessoa pode vir a guardar um dinheiro, já vai ter
parado de tomar as medicações e investir depois numa prótese com implante, né? Então, Exato, às vezes a gente bota até provisoriamente uma temporária para ir se adaptando, o paciente vai se organizando. sim. Né? Isso, assim, de que vocês não tinham muitos materiais, tu tinha que ir lá fora buscar, assim, qual foi a tua maior dificuldade, assim? Porque, imagina, tu tem que reproduzir a face de outro indivíduo, assim, então... Eu digo para vocês que de 2007, quando eu terminei, a 2020, estamos falando de 13 anos, eu investi em prótese buco. Eu botava dinheiro para trabalhar. E tá tudo bem. Eu também achava que era um retorno, porque eu sou funcionária da URGS, né? Sou professora concursada e do Clínicas, né? E era uma maneira de é uma coisa que eu gosto, era uma maneira de eu retribuir também, né? Fazia e sempre fiz e nunca achei ruim. Só que com o passar do tempo, aumentou muito o volume de pacientes. Não tinha. E aí eu comecei a ter que comprar muito material, então a gente começou a fazer. Os alunos vinham, pagavam uma mensalidade, a gente conseguiu gerar uma... E agora a gente conseguiu essa verba do Estado. Que legal. Então, a gente está falando aqui de quase 20 anos, gurias, trabalhando nisso para que a gente conseguisse ter uma verba que o Estado também entenda a importância. Para daí agora sim, e agora a gente tem materiais nacionais bons que eu consigo comprar. Mas ainda assim, eventualmente eu vou, ou alguém traz para mim, porque a gente tem um silicone que é da Factor 2, que é uma empresa americana, que é o melhor. E eu faço questão de fazer esse silicone nos pacientes, não importa se é privado ou se ele é SUS, porque eu acho que é a melhor reabilitação. E dura um tempão. Então, é a única coisa que eu comprei lá fora. As outras todas a gente consegue comprar aqui no Brasil, né? Que legal. Isso reflete muito o amor que tu tem, né? Pela profissão mesmo. Outra dúvida que eu tenho, essa questão emocional, assim, deve ter sido muito difícil no início, tu não pegar os casos para ti e chorar, ficar mal. Acredito que nem deve ter conseguido, né? Como que tu lidou com isso no início, assim? Eu acho que até hoje, assim, eu digo que o segredo, na verdade, do profissional da saúde é não se acostumar com a dor do outro. Claro. Né? A gente não pode normalizar, né? Mas a gente tem que aprender a lidar. Então, se no início, talvez, inúmeras vezes eu saía da sala porque eu estava muito emocionada e eu não queria que o paciente visse isso. Sim. Como é que eu vou reabilitar o paciente chorando? Não faz nenhum sentido, né? Mas inúmeras vezes eu saí ou me afastei, a equipe inteira chorando e todo mundo tendo que se revezar porque são histórias realmente fortes. Mas eu acho bem importante tu falar isso até, para que a gente entenda que isso é algo que não pode ser... A gente tem que aprender a lidar, mas a gente tem que sentir a dor do outro. Sim. Sabe, no momento que a gente vai fazer uma anestesia e a gente não se preocupa em colocar uma pomada anestésica naquela mucosa e aplica anestesia de qualquer jeito, a gente não está se colocando no lugar do paciente. Exatamente. E isso acontece muitas vezes. Eu já fui em dentista, estou falando aqui abertamente, que eu parei e disse, não, olha só, eu queria uma pomada anestésica. Porque pode não, tu achar que não funciona, mas funciona. Nem que seja um placebo, mas ele funciona. Exatamente. Né? Então, eu estou dando um exemplo pequenininho, mas no momento em que tu não está conseguindo mais te colocar no lugar do paciente, eu acho que tu perde um pouco, tu te perde um pouco. Então, eu acho que isso é o principal. Assim, as pessoas hoje pensam muito, né, no quanto vão ganhar, e é tudo um número, é toque de caixa, é um volume, querem volume. Quantidade. E a gente sempre fala isso agora, a gente está montando o Instituto Gaúcho, né? Bucofacial IGB. E a gente sempre fala isso, gente, que a gente não perca essa parte humanizada. A gente está falando hoje sobre humanização, né? Acho que é super importante. Tu é minha paciente ortognática, tu é minha paciente de implante, mas vocês não são iguais, né? Então, a minha anamnese dura 1 hora. Sim. Eu converso, eu acolho, tu tem tuas necessidades, elas dela. Talvez o teu pós-operatório vai ter mais pós-operatório, o teu não. E são pessoas diferentes. Né? Então, essa coisa de humanizar e de sentir a dor do outro, né? E até para não cair em roubada, né, gente? Porque muitas vezes o paciente chega com uma ideia de que ele vai botar uma prótese buco e ele vai voltar a ser como ele era. Até isso. Eu tenho que sentir o paciente dizer, olha, tu tá ciente que isso é uma prótese, que ela vai ser removida, que não vai ficar perfeito. Alinhar e alinhar expectativas. Exatamente como tu falou, a gente não pode se acostumar com a dor do outro, porque o teu objetivo justamente é tirar, né, essa dor do paciente, não... consentir com ela, então... a gente acaba se acostumando com muita coisa, né? Eu acho. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê as crianças eu me lembro quando eu voltei do Canadá, eu cheguei em São Paulo e aquilo ali me chocou novamente. Ver as pessoas na rua e tal. Então, tem coisas que eu acho que não dá para se acostumar. A gente tem que fazer um exercício para não se acostumar, sabe? Então, eu penso assim,
Sim. Claro, não é chorar na frente do paciente. Não. Sim, né? sim. Exato. Mas Até porque- sentir a dor do outro, né? Sim. Vejo bastante sobre o projeto da Angola, né, de vocês, que é um projeto lindíssimo. Eu sei que também, a gente conversando antes agora, falamos também que existem outros projetos, então tem o dos Estados Unidos, que tu falou, tem o You Smile, que é na Índia, África. Como que vocês iniciaram esse projeto? Qual foi a ideia inicial, assim? Quem que topou junto? Enfim. se puder Eu acho que, contar um como pouquinho. tudo, Gurias vem de uma ideia e é uma sementinha e aquilo vai brotando, né? Começou, na verdade, o doutor Leandro, que mora em Minas, que começou esse projeto lá em 2021. Ele foi com a esposa dele, eles são de uma igreja que, enfim, eles foram para ajudar as crianças queimadas, ele é cirurgião plástico. Que legal. E foi. Em 2023, um vídeo que eu tenho viralizou no Razões para Acreditar, uma fala que eu tenho falando de... Provavelmente a gente viu. É uma fala falando de vários casos, das dores dos pacientes. Sim. Ele viu esse vídeo e me mandou um Instagram. E ele tem milhares de seguidores. E eu pensei, é golpe. A primeira coisa que eu pensei, isso não é verdade. E ele, não. Adriana, eu preciso conversar contigo. E aí liguei para ele. Ele é um cirurgião, se vocês olharem, assim, ele está em São Paulo, está em todo lugar, ele é super famoso. E ele teve aquele minuto para me ouvir e me chamar. E aí, quando eu liguei para ele, eu vi que ele era uma pessoa especial, assim. E eu disse, olha, Leandro, não sei se tu acredita em Deus, mas eu acredito. Eu tô indo semana que vem para BH, de férias. Vamos nos encontrar. Olha, Ai, me o arrepiei. mundo conspirando. E cheguei em BH, marquei eu de férias com a minha família e tal, marquei com ele no hospital. Ele não estava no hospital, tipo, na clínica, foi uma correria, assim. Cheguei, ele atrasou um monte, porque ele estava em cirurgia. Ele chega na minha frente, e ele me diz, Adriana, olha só, a gente está indo para Angola daqui 15 dias. E eu quero muito... Arruma tuas malas, porque eu quero muito que tu vá conosco, porque as próteses tem muito paciente que tem a noma, que é uma infecção extremamente prevalente em Angola, não tem no Brasil mais. E o paciente acaba perdendo as porções nasais, maxilares e tal. E mostrou fotos, tu vai ajudar esses pacientes lá. E muito paciente queimado, que também perdeu partes da face e tal. Eu digo, Leandro, daqui 15 dias, como é que eu vou fazer? Ele, Adriana, eu vou conseguir. Assim, tu tens que pagar teus custos de ida, é super caro ir para Angola. Passagem é caríssima. A passagem é Não caríssima. barato, é. E Paguei eu, caro assim, para também. ele, mas não tem nenhuma forma de conseguir, né? Uma bolsa. E eu, mais uma vez, pensei, o trem tá passando e eu preciso entrar nesse trem, porque ele vai passar. E aí eu cheguei aqui em Porto Alegre e as pessoas, o Ângelo, meu colega, o doutor Ângelo, né, a Bruna, falaram, tu é louca, como é que tu vai num negócio que não conhece ninguém? Vão 4 pessoas que tu nunca viu, cirurgião plástico, não sei o quê. Eu digo, eu vou. Eu senti que eu preciso ir. E fui, gurias. Cheguei lá e foi maravilhoso. Assim, os 10 dias, talvez mais, que eu mais cresci, assim, porque eu esperava totalmente outra coisa. Eu fiquei chocada. Porque não é sobre miséria, não é sobre pobreza. É muito além disso. E quando eu cheguei lá, eu vi o quê? Tumores gigantes que não podiam ser operados, porque eles têm pessoas que poderiam fazer Mas não tem... poucas, mas bucos, tem pouquíssimos no país todo, mas não tem placa, parafuso, não tem como, não tem recurso, não tem serra, não tem nada. E eu fiz alguns atendimentos, extrações, fui no Criança Feliz, que é uma ONG de lá, fiz todo o atendimento das crianças, levei escova, fizemos muitas extrações. Tinha uma norueguesa, ela me ajudou, porque ela é dentista na Noruega. Bom, ela que ficou legal. mais chocada ainda, né? Se a gente do Imagina. Brasil ficou imaginando. É. E aí, para resumir, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, Leandro, a gente precisa fazer uma ONG. Ele disse, a gente precisa. E aí a gente fez a Kids Salvation, que é a nossa ONG, fundada em BH, né? Eu sou cofundadora. E que hoje, assim, é a nossa menina dos olhos, porque, na verdade, ela nos oportuniza seguir, né? Todos os anos a gente faz, eu fui em 23, 24 levei uma equipe menor, fomos em 5, foi o Cris, né? Fomos em 5 profissionais. Em 2025, fomos de novo em 9. Nossa. E esse ano vamos em 10, em setembro. Eu acabei de ir, a gente pretende... eu vi. A gente ia a Lubango, que é uma cidade bem pequena, mas a gente já fez bastante coisa nessa cidade e a gente quer mudar os lugares. Né? Então, a ideia é mudar depois e ir em outros lugares da África. Muito legal esse projeto, assim, ó, realmente, de coração, lindo. E quando tu disse que não é só questão de miséria, enfim, o que tu viu, assim, lá que te chocou? Eu falo, é que quando eu fui a primeira vez, as pessoas diziam, mas tem tanta gente para ajudar no Brasil, por que tu vai para Angola? É, o pessoal tem esse discurso. Até para doar, para ONG e tudo mais, as pessoas têm É essa... diferente, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente de pegar o Brasil lá em 1900. A gente lá,
a gente tem uma crise humanitária, né? Eles ficaram independentes em 78, por aí, depois eles ficaram em guerra civil até 2000 e tanto. Então, assim, eles têm órfãos de guerra, eles têm ainda tem mina terrestre. O povo ainda é muito... eles não têm acesso a nada ainda, nem a carteira de identidade. Então, o que eu acho que é muito mais do que dinheiro? A gente vai a tribos, que na verdade são comunidades, em que eles não têm luz, eles não têm água, as crianças todas queimadas porque eles cozinham no chão, eles não têm um controle de natalidade, às vezes comunidades inteiras soropositivas, com doenças que não existem mais aqui, assim, não existe mais nome no Brasil lá, todos e todas as crianças. Então, assim, até a maneira como eles lidam com os filhos, cada família tem 15, 16 filhos, não tem uma amorosidade, sabe? Ai, mais um. Então, a gente presenciou coisas, assim, que se eu falar para vocês, são muito chocantes, assim, sabe? De criança acorrentada porque tinha epilepsia, que era só dizer, não, isso é uma doença, pode ser. Então, a gente chegou lá, viu uma realidade que é muito mais impactante do que a gente pode imaginar. E aquilo ali, eu me lembro que quando a gente foi no primeiro dia, assim, eu não conseguia dormir porque eu pensava, por que eu nasci no Brasil, ele nasceu aqui? Minha filha lá com tudo, minha filha Podia tem tudo. E essas crianças aqui, e a primeira ano que eu fui, eu voltei muito revoltada. Eu voltei muito revoltada, assim, porque os caras são muito ricos lá. Eles têm diamante, eles têm petróleo. Não sei se eu não vou ser presa depois de falar isso. Mas eles poderiam resolver muita coisa. E quem está resolvendo muita coisa somos nós lá. Essa ONG do Brasil lá, que colocou os poços. Agora eles estão construindo... Então, de 2023 para 2025, a gente já encontra outra realidade. As comunidades que a gente ia já com escola. Nossa, as crianças já bem diferentes, já comunicativas, pessoas já com muito mais condições, assim, né, cognitivas. Eles já têm a casa Nutri, já não tem mais desnutrição severa. A condição bucal já é outra, porque eles já têm escova, a gente já ensinou, a gente pega uma realidade de 23 e 25 completamente diferente. Nossa, vocês mudaram completamente a realidade deles. E assim, ó, agora em Luanda, eu conheci 2 outras ONGs, a Atos e a Baluarte, mesma coisa, brasileiros que foram lá, um em 2017, outro em 2000 e tanto, e que botaram escolas em comunidades que não tinha nada, que eram uma casinha assim, e construíram, e estão dando vida e condições, assim. E por que a gente precisa ir para lá? Porque a gente precisa ir para lá. Imagina, o Brasil tem quantos anos de independência? 200 e tanto. E quando eu viajei, fiz uma parada lá, turismo, eles têm só 50 anos de independência. Imagina, é muito mais... é muito diferente do Brasil, não dá para dizer. O pessoal geralmente tem esse discurso assim, mas tem tanta gente para ajudar no Brasil. Concordo? Tem. Mas lá é uma realidade completamente diferente. E 50 anos de independência, sendo que, sei lá, 20 realmente, porque ficaram em guerra. Exatamente. Muitos anos, né? Muito sofrido, então, uma muito vida paciente muito sofrida, né? mutilado de guerra, né? E a gente tem um exemplo clássico, que é a Luzia, né? A primeira, que foi a Pevêndia, que era o tumor de 23, que eu disse para ela, ano que vem eu vou voltar. E a Pevêndia ficou 1 ano num terreno baldio do lado do hospital com um filho de colo. Não voltou para a comunidade dela, que era longe, no interior de Angola, e ninguém achava ela. Luzia, ela não falava português, falava um dialeto, né? Sim. Ela disse, eu estou esperando a doutora voltar, tipo assim. E eu voltei lá, e a gente operou ela em 24. E 24 a gente está saindo do hospital, vem a Luzia, com um tumor de grande volume, chorando, e dizendo, vocês precisam me operar. E a gente está indo embora. E aí eu disse para ela, o Ângelo só me olhou, tu vai prometer que tu vai voltar ano que vem? Eu vou voltar. E eu disse, em 2025 a gente vai te operar. E a gente volta em 2025 com um tumor muito maior, com via aérea obstruída, né? Quanto tempo ela ainda ia viver com esse tumor, a gente não sabe. E aí a gente chega lá e o doutor Ângelo me diz assim, Adri, será que a gente opera? A gente tem altíssimo risco nessa cirurgia. E aí a diretora do hospital me olhou e nos disse, não, vocês vão operar. E ela vai concordar e nós vamos assinar, porque assim, se vocês não fizerem, não vai ter ninguém que vai fazer. E aí ela vai morrer viva, sem conseguir respirar. E aí nós fizemos, a cirurgia foi um sucesso. Até aproveito aqui, não cabe mais agradecer, porque placa, parafuso, tudo doação, né, gente? Doação. Uma placa que custa quantos mil? Doação de material odontológico que a gente ganhou de dentárias, né? Que legal. Então, assim, só é possível em função de pessoas que também compram a ideia, né? E se doam, enfim. E não existe ONGs lá, com pessoas de lá, que eles fazem esse trabalho. Isso não faz sentido, gente. As ONGs, todas que eu conheci, são de brasileiros, mas são os angolanos que tocam.
E tem muita gente vindo dessas gerações, assim, né? Tem um exemplo de um dos rapazes, o Tito, que tu vê que é um guri que agora está estudando direito, tem uma outra menina fazendo fisioterapia. Eles estão tendo oportunidades de conseguir crescer porque eles fizeram parte. As crianças abrigadas nas ONGs que a gente conheceu, especialmente a Criança Feliz, são crianças que não têm pais, são órfãos, e que foram ou são órfãos mesmo, ou que foram retiradas das suas famílias por violência, né? Vários tipos que nós não vamos nem falar aqui. Então, são crianças extremamente mutiladas. A gente atender essas crianças, eles não derrubam uma lágrima, eles não reclamam de nada. E a gente diz, está doendo. Né? A gente, não, se estiver doendo, a gente pode... Gente, eles não reclamam de nada, eles são resignados, sabe? Sim. Isso dói na gente. Dói. Claro. Tem uma criança de 5 anos ali, ó. E tu sabe que tá doendo. E a gente... Tu precisa dizer se está doendo. A gente não quer que doa. Sabe? Eu vou segurar a tua mão. E eles... Ela já acha que é normal a dor. Né? Exatamente. Sabe? Então, é isso que mais doeu. E eu me lembro que o Ângelo, meu colega, eu falo bastante dele, porque ele, enfim, hoje é o cara mais parceiro, que mais trabalha comigo, meu sócio e meu amigo. Eu nunca tinha visto ele chorar. Eu conheço há 25 anos. E lá ele chorou. E eu disse, Ângelo, o que aconteceu? Teve uma paciente que eu fui fazer uma prótese nasal e ela começou a contar a história dela. Ela, quando eu tinha 3 meses, um rato comeu meu nariz. E daí o Ângelo saiu assim e foi chorar. E disse, Adri... Aí, no dia seguinte, a gente tinha operado uma menininha de 6 anos. A menina estava sozinha na maquinha, sem lençol, sem nada. Não tinha ninguém lá com ela. E ele disse, Adri, não é possível. Que essa criança está aqui sozinha e ninguém vai vir. Eles têm 15 filhos, eles não podem ficar ali. É uma realidade que a gente tem que entender. Mas a nossa vontade era pegar essa criança e é o que a gente faz. Gente, e é um abraço que tu dá neles. Eles nos devolvem muito mais. Vou dizer para vocês, a gente dá muita coisa para eles, eles nos devolvem muito mais. Né? Eles ficam tão felizes quando a gente está lá, sabe? É uma integração, é um povo amoroso, assim, e que nos recebe com tanto carinho, assim, que dá gosto de voltar todo ano. E a gente faria todo o esforço que a gente faz todo ano para arrecadar, para conseguir verba para ir de novo. Né? É um retorno, assim, né? Que não tem retorno maior que esse, né? Que sensacional, assim. Eu cheguei até a me emocionar. É muito, 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 muito lindo, muito lindo. E lá vocês fazem... Tu vai para fazer as cirurgias junto e também as próteses bucomaxilofaciais. Isso. Então, a odonto, ela trabalha em 4 frentes. A primeira, reabilitando as cirurgias, especialmente as grandes, porque a gente leva placa, parafuso, motor. A gente deixou tudo lá. Motor, peça de mão, broca. Deixamos eles com condições de seguir. Vocês já deixaram todas as coisas lá para casa, né? Quando vocês voltarem, já tem tudo? Não, a gente leva, por exemplo, algumas coisas a gente leva, mas a gente deixou condições para que os bucos, são 2, 3, na verdade, agora consigam operar. Não adianta a gente ir, operar e vir embora. Sim. Né? Sim. Então, a primeira frente é essa, casos complexos. A segunda frente é treinamento. Então, a gente não vai só para fazer, a gente treina, a gente está treinando eles. Algumas técnicas, por exemplo, a artroplastia biconvexa, que é uma técnica inventada aqui na URGS, Sim. Né, pela doutora Ida, a gente leva para eles fazerem as anquiloses de ATM, que é uma epidemia lá, tem muita ankilose de ATM. Eu vi um vídeo que mostrava uma ankilose de DTM da última vez que vocês foram agora, que foi ano passado. Os pacientes não abrem a boca, não conseguem comer, e são muitos. A gente avaliou mais de 15 pacientes um dia lá, 11, 12 pacientes, e acabamos operando alguns, e eles operaram. E aí vocês capacitaram eles? Capacitamos eles, a aula teórica. Então, a segunda frente, essa que é a mais importante da ONG, é treinamento e capacitação. Né? Então, vai a plástica, treina, vai a anestesiologia, treina, intubações difíceis, a buco, a enfermagem, entende? Então, é um negócio... Legal. E a físio também, porque a gente dá cursos online para eles. A terceira frente é odontologia, que eu tenho alunos e dentistas que vão para as ONGs fazer o tratamento das crianças, escovação, prevenção e tudo que puder fazer naqueles 5 dias, né? E a última são as próteses. Então, que a gente também levou um laboratorista ano passado e conseguiu fazer 18 próteses, tanto essas próteses, né, extremamente provisórias, mas é o paciente a professora que não tinha uma anterior. O pastor que não tinha essas, quanto as faciais, né? Fizemos orelha, fizemos oculares, óculo-palpebrais e nariz. Que sensacional. E tu acha, assim, vocês lá ensinavam, faziam capacitação em prótese também ou não? Acho que é mais complexa, né? É difícil, porque imagina, se aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade com material, imagina lá. Né? E nós não temos essa pessoa. Eu já tentei agora em Luanda, eu disse, gente, preciso achar alguém interessado em aprender. Não tem. Não tem lá. Não tem. E tu acha que, assim, nos cursos de graduação,
deveria ter algo assim mais focado para prótese ou tu acha Aqui, que tipo, aqui em todas as Deveria. graduações tem que a URGS Mas em tem outras já, né? universidades. Mas Sim. e é aberto a todos os públicos, inclusive fica, né, aí para quem quiser escrever. A gente tem uma colega nossa que fez, agora a Jéssica. Nossa que fez amiga, com a vocês. Jéssica. Ela até legal. levou um paciente ali para cirurgia que eu tive a honra de triar, assim. E aí a Jéssica falou que não, que veio lá do instituto que tinha lá de prótese. E eu penso fazer também, só que esse ano não fechou na quarta-feira, a gente tem que ir até 7 tanto. Mas fica convite também para todo mundo que tem. Mas tu acha que nas outras graduações, assim, tanto daqui do Rio Grande do Sul como no resto do Brasil, assim, teria que ter mais sobre prótese bucomaxilo? Eu acho que sim, porque os pacientes antigamente por que não tinha tantos mutilados, agora tem? Porque a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem tratamentos efetivos. Então, Sim. os pacientes, eles vivem às custas da mutilação. E muitos me olham e dizem assim, se eu soubesse que ia ficar assim, eu não queria ter feito cirurgia. Por quê? Porque tem que ter a linha do cuidado final, né? Então, falta universidades que ensinem, e tem muita gente interessada. Toda vez que eu abro o curso, enche. Toda vez que eu vou para Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, eu vou para o interior, enchem os cursos. As pessoas querem fazer, os alunos querem fazer. É muito legal. Entende? Nossa. Então, assim, tu tá daqui a pouco em um centro que tu tem esses pacientes, tu não vai saber reabilitar esses pacientes. Vai mandar para quem? Para a URGS, para o Instituto Camalhão ou para extensão? Só. São os únicos 2 lugares. E a gente fez um levantamento, uma menina, saiu o artigo agora. São 55 especialistas no Brasil todo, aqui no Sul 3, e centros que atendem são pouquíssimos, mesmo privados. Né? Então, assim, eu acho que o curso, minimamente, eles tinham que mostrar o que é para o aluno, que é uma área da odonto, porque tem gente que nem sabe, e mostrar o que é, e uma vivência, sabe? Lá na URGS a gente consegue fazer extensão, né? Mas a gente está conseguindo trazer os alunos de fora. E a gente tem... Agora entrou, acho que um da PUC, 3... Um da PUC, UBRA e Atlas, entraram Que 3. legal. Eram 2 vagas, mas aí... A gente Deu um tinha muito mais gente, obviamente, a gente deu um jeito de abrir mais uma vaga. Ano que vem eu quero muito fazer também, eu acho, sim, demais. E é importante isso que tu falou, porque realmente tem muitos pacientes que passam por essa ressecção de mandíbula, enfim, né? E depois, e aí? O que faz? Exatamente. Teve até uma paciente que eu lembro que eles mostraram no semestre passado, que ela estava com um tumor gigante, eles fizeram a ressecção, era uma senhorinha já, e aí ela ficou sem metade da mandíbula. O Fábio falou já também sobre esse assunto. E ela ficou com metade da mandíbula. E aí agora ela está na fila do SUS, que não sei quanto tempo vai ficar, para vir fazer uma prótese bucomaxilo. E se tivesse mais pessoas, né, mais institutos, poderiam pegar muito mais volume de pacientes, porque tem muita gente que precisa. Eu acho que é isso, e agora a gente está muito feliz porque a gente está para fechar assim, o contrato com o Estado. Então, também é um olhar do Estado, a gente não está falando do município, a gente está falando do Estado, que quer transformar em um serviço. E nós teremos lá o doutor Heitor, a doutora Ana e eu, nós 3 juntos no mesmo serviço. Isso eu estou falando aqui, spoiler, né? A gente não assinou ainda, mas está tudo pronto para começar. Não, e precisa, né? E precisa, pelo menos vai ser uma referência o nosso Estado estará coberto. Não, né? e vocês, através desses projetos de ONG, etc., vocês trouxeram para o Estado essas políticas públicas que é preciso. Não tem Exato. como não ter. Não, quando a gente mostra o projeto para quem quer que seja na política, eu já mostrei para secretários, enfim, todos. Todo mundo se encanta e diz a gente precisa. Só que tudo é muito burocrático, Tudo. né? E tudo precisa de alguém que não, eu vou. E essas pessoas agora abraçaram o projeto. Então acho que vai sair. E se sair para nós vai ser muito bom, né? Em todos todas as formas, né? Que sensacional. E entrando um pouco mais, assim, a gente explorou todas as tuas áreas de cirurgia, de prótese bucomaxilo agora, que a gente se emocionou, tudo. E agora vamos entrar um pouco na tua outra paixão, que é a docência, né? Então, assim, tu consegue dizer para nós o que tu vê muito naqueles alunos, assim, que tu vê, a gente até estava falando um pouco antes sobre isso no off-câmeras, naqueles alunos que vão para frente, o que tu procura incentivar nos teus alunos, o que tu quer deixar, assim, como legado, assim, para esses alunos, assim? O que eu mais tenho visto nos últimos tempos é que a geração, talvez a de vocês, já posso falar de vocês, é uma geração que cresceu com uma assim, tudo muito instantâneo, né? E isso não é culpa de vocês, isso é uma... Eu, por exemplo, se eu queria ouvir uma música, eu tinha que esperar tocar na rádio e gravar lá no cassete, né? Era um negócio que não tinha, eu tinha que esperar. Eu aprendi a esperar.
E hoje não. E isso está tudo certo. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar. Só que é uma ansiedade que se gerou Imediatismo. numa geração. E assim, eu não estou dizendo que eu não tenho. Todo mundo hoje tem um pouco de ansiedade. Não tem como não ter, né? Não tem como não ter, porque é tudo muito. Ficar uma tarde olhando celular gera. Eu acho que o cérebro, assim, ele acelera. E isso é difícil dizer para os meus alunos. Gente, como que eu vou dizer para eles fazerem uma resenha de artigo e não usarem o chat GPT? Hoje não existe isso. E eu tenho que aceitar que essa é a realidade. Eu não vou ficar criticando, tu fizeste no chat. É a realidade. E eu preciso me adequar, né? O que eu tenho dito só é isso. Segurem um pouco essa ansiedade. Busquem o que faz bem para vocês. Busquem o que faz vocês felizes e não busquem amanhã. Isso vai levar a uma construção, isso leva um tempo. É um trabalho de formiguinha. E eu tenho certeza absoluta, e eu digo isso. Às vezes eles me perguntam, prof, o que tu acha? Eu vou por esse caminho que vai ser mais rápido para mim, senão eu vou ter que estudar. Gente, não busquem atalhos. Né? Atalhos normalmente são ruins. Normalmente são ruins. No pain, no gain. A gente precisa sofrer um pouquinho para chegar. Às vezes, no início, não aceitem trabalhos que pagam e te fazem fazer uma coisa que tu não acredita. Exatamente. Vai lá ficar abrindo o dente. Pô, mas esse dente não precisava abrir. Mas não façam. Não façam se vocês não acreditam. O dinheiro e a satisfação não vai vir. Vai vir rápido e vai ser vazio, entende? Exatamente. Então, eu tento dizer isso para eles. Calma. Eu descobri a docência com 10 anos de formada. Eu descobri a Protsibuco já com 5 anos de formada. As coisas, elas vão se encaixando, sabe? E procurem sinais. Respirem, né? Daqui a pouco vai fazer um curso que não gostou, já tira de... né? Já vai... É legal durante a faculdade fazer monitorias e tudo para ir vendo, mas calma. Sabe? Agora, como é que eu vou dizer isso para uma geração que é super acelerada? É difícil, né? E aí, para finalizar essa fala, eu vejo muito no Instagram, às vezes, coisas que, obviamente, me deixam tristes, porque eu vejo, assim, tá botando o carro na frente dos bois. Não façam isso. As coisas vão dar certo, 100% de certeza, para quem trabalhar com o que gosta e que almejar dinheiro, sim, o dinheiro é importante, mas que seja consequência de tudo, que a gente falou disso antes. Sim. Que eles venha depois da tua satisfação pessoal, do fazer o bem, né, do fazer o que gosta, que eu acho que é isso aí que faz a diferença, sabe? É assim, no meu ponto de vista. É difícil segurar a ansiedade, eu sei. É difícil. Isso que vocês estão fazendo aqui é super legal. Olha quantas vivências vocês estão tendo, quantos profissionais vocês estão escutando. Nossa, a gente estava falando disso no início desse Enquanto ano. a gente aprendeu. Quanto a gente aprendeu. Tem... Se a gente olha para trás e para cá, acho que a gente era muito mais ansiosa antes até do que depois. Porque todos os profissionais, para a maioria dos professores, principalmente, que estão muito em contato com essa geração nova, a gente faz essa pergunta. E todos, assim, é muito parecido com o que tu trouxe. Calma, as entra coisas se ajeitam. Entra as no coisas mesmo âmbito, caminham para o teu futuro, sabe? As coisas alinham. Eu também acredito em Deus, enfim, forças superiores. As coisas se alinham para onde tu tem que estar, sabe? Quando algo não dá certo, quando algo fica muito empacado, assim, não tá indo, não tá indo, não tá indo, acontecer. não é para acontecer. E isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, também não é deixar cair do céu. Claro. Exatamente. Tem que ir atrás do que quer. Isso aqui dá trabalho de fazer. Dá. E, enfim, mas vocês estão tendo um resultado, né? Exatamente. Sensacional. E pra ti, assim, como é que foi no início? Porque a gente sabe que a prótese bucomaxila é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado na odonto. E como foi pra ti lidar com essa multiprofissionalidade que precisa ter, né, na buco? E, enfim, deveria ter também sempre na odonto, mas em buscar profissionais onco, plástico, enfim, toda essa galera para trabalhar junto contigo. Eu acho que a medicina está muito mais aberta hoje. Né? A gente tem que até cuidar um pouquinho, porque a odonto, às vezes, ela dá umas escorregadas e a gente acaba, vamos dizer assim, informalmente, queimando o filme. Né? Mas eu acho que hoje em dia a medicina está muito aberta, a cirurgia buco. A gente trabalha muito bem em conjunto, a prótese buco, a cirurgia buco. E eu tenho grandes amigos médicos, enfermeiros, fonos, físios. E hoje, gente, a Nutri, enfim, não tem nenhum caso que é uma pessoa única. Nem se tu fores fazer uma restauração. Que é, talvez, vou remover uma cárie. Até aí, talvez, eu preciso do colega. Eu preciso do quê? De uma imagem. Daqui a pouco, do endo. Então, assim, gente, não existe trabalhar sozinho. Exatamente. Né? Então, assim, hoje, nada que eu faço, eu estou sozinha. Nenhum dos projetos. Ali no nosso projeto de extensão, a gente tem a Fono, que faz o tratamento voluntário, né? Ela vai voluntariamente. A gente tem Nutri. A gente tem todas as áreas da odonto, a gente tem estudantes, profissionais, todos voluntários. No projeto de Angola tem todas as áreas também. E eu acho que é isso, gente. Não tem hoje como não trabalhar
em conjunto. O paciente ganha e a gente ganha. E só pra galera já saber também, como é que funciona para entrar como voluntário nesses projetos de vocês? Que eu acho que todo mundo tem muito interesse e realmente é uma coisa que agrega o projeto, os pacientes e também quem está participando, né? A ProTibuco, ali a extensão, a gente abre semestralmente vagas, talvez esse ano seja anual, a gente está avaliando, então a gente abriu agora, selecionamos 3 alunos, então todo ano abre para alunos de todas as universidades, a partir do 4º, 5º semestre a gente avalia, tem que ter passado pelo menos pela clínica 1, que a gente chama lá, talvez aqui Deve compatível ser com. Compatível com. Terceiro, quarto ano. E aí a gente faz a seleção baseada em CATS e tal. Lá no projeto de Angola, quem faz a seleção é a KIDS. Então, ano passado a gente teve uma seleção, entrou uma dentista que é de Chapecó, única, que não é gaúcha. Então nós temos o laboratorista que é paulista também. Os outros todos são gaúchos. A gente talvez abra uma vaga para um dentista, se a gente tiver a oportunidade de atender numa das ONGs que a gente está pleiteando. Então, tudo vai ser pela Kids Salvation, né? Eles abrem, nossa, a gente já tem uma lista de números inscritos, mas a gente provavelmente vai fazer uma seleção. E a nossa ideia no futuro é ampliar esse projeto. A gente não quer todo ano a gente ir, talvez 2 vezes por ano, e aí grupos com estudantes e dentistas. Legal. E aí a gente vai para outras áreas, mas a gente precisa estruturar tudo antes. E aí, daqui a pouco, por exemplo, vocês se inscrevem, a gente forma um grupo com um profissional que já foi, e esse grupo vai. Como mentorado. Isso, porque a gente precisa... Lá, poderia ir todo mês. Quanto mais gente, melhor. E tem muita gente querendo ir. Nossa, né? Por mim, então, eu tava lá no avião já. Já tava lá, né? Já com roupa de ir, né? Já com roupa que nem tu. 15 dias antes, a mala tá pronta, bora. Mas, boa. Enfim... tem que ser, né? Tem que ser. Não, eu acho que é isso, assim, que nem tu falou. Uma frase que tu falou, eu achei muito legal. Que tu falou, essa oportunidade não... Tá agora, tá aqui, sabe? Não é a oportunidade perfeita. Cavalo encilhado não passa 2 vezes. Exatamente. Se eu não tivesse ido, talvez eu não estivesse no projeto. Exatamente. Então, assim, as oportunidades na vida, não, às vezes, não é o momento perfeito, mas tem que encarar e tem que ir. E a gente é mãe ainda, né? Então, só abrindo parênteses, eu fui com a minha filha... Ela era pequena, ela tinha 3 anos, assim. É difícil, gurias. A gente tem esse lado ainda, né? Eu tive filho com 41 anos, a minha filha nasceu, eu tinha 41, porque eu fui postergando a maternidade por causa da minha carreira. E isso a gente tem também, né? Tem a vida pessoal, isso aí já renderia, isso já renderia mais meia hora de assunto. Verdade. É difícil, gurias, não é fácil. Nossa, linda a barrigona agora da Bruna, tua esposa, né? Coisa mais linda. E tá quase nascendo, né? Tá filhota. A gente tá chegando a 36, vai vir mais... Daqui 2 semanas. 2, 3 semanas, são 40, mas normalmente não vai ter 38, 40, mas né? mais 2, 3 semanas tá nascendo, né, gurias? Então, eu fui agora para Angola, com o coração na mão, porque ela estava com 34. Mas com a certeza de que ia dar tudo certo, sabe? A gente tem um feeling, assim, eu tinha um feeling, são 5 dias, vai dar tudo certo. E aí, quando eu for em setembro, ela vai estar com 6 meses. Nossa. É difícil, gurias, não é fácil. E ainda a gente tem medo, porque quando a gente tem filho, acontece uma coisa dentro da gente que vocês talvez não tenham ainda. A gente tem muito medo de morrer. Vocês já tiveram medo alguma vez? Todas as mães. Não, a gente não faz tenho meu pânico na vida. Exato, mas meu fez pânico na vida. Jump, assim, isso, eu não faria hoje. Pela tua filha. E olha quantas loucuras eu já fiz. Eu tenho medo hoje do avião, coisa que eu não tinha. Por quê? Porque tu tem uma filha. A minha tem 6 e a outra vai nascer. Mas muita gente fala isso. Eu tava lá agora na minha viagem e a gente tava falando sobre o assunto, era bungee jump, que a gente tava falando que ia pular, que a maioria das salas já tinha pulado. E aí tinha uma mãe lá, acho que ela tinha 43 anos, e aí ela tava falando assim, olha, quando eu era adolescente, eu iria, mas agora que eu sou mãe, eu não consigo. Exatamente. E ela falou exatamente o que tu falou, que a gente começa a se preocupar com tudo que pode acontecer com a gente, porque a gente sabe que a gente é responsável por aquela pessoa, sabe? E a gente não quer também estar longe, a gente quer estar perto, quer cuidar, quer ver crescer, quer fazer tudo. E eu imagino que não deve ser fácil equilibrar toda a tua carreira, mais ser professora, que também é uma baita responsabilidade. É uma espécie de maternidade também, que tá levando... Não deixa de ser. Com certeza. Meu pai foi professor e ele fala assim, tu cria pessoas, assim, tu tem que deixar pronta pro mundo, sabe? Como se fosse uma espécie de, por uns 5 anos ali, tu acompanha. E... não deve ser fácil. São várias. A gente tem que ficar equilibrando os pratos, né? Balanço. Porque esse ano, 26, foi uma loucura, porque a gente está montando o Instituto Gaúcho.
Então, a gente está em obras para montar a clínica, né? Está inaugurando agora, em breve. Estava reformando a minha casa em função da bebê. Tem a bebê vindo. Tinha o projeto Angola, que a gente ia mudar de sede, né? E a profissão, e a URGS, e o Clínicas. E agora eu estou no GHC também, lá, dando uma mão fazendo um projeto bem legal lá com as próteses. Então, assim, muita coisa, mas a gente dá conta. E eu acho que quanto mais coisa a gente tem, mais a gente faria. Não sei se você tem essa... Eu sou... Total. Se tu fica sem fazer nada, parece que daí fica um ócio, assim, né? Daí tu fica... Pois é, mas que engraçado, né? Daí quando tu faz mais coisas, tu fala assim, ó, porque daí as oportunidades eu acho que surgem também. Quando a gente tá em movimento, as coisas começam a surgir. Com certeza. Então aí tu fica, e às vezes tu fala assim, gente, eu tenho que dar um jeito de participar disso também. Como é que eu não vou participar? É isso, tu falou bem, a energia também, para as coisas darem certo, a energia tem que girar, né? Exatamente, movimento. Movimento. E assim, que conselho tu daria para quem tem interesse em seguir numa área assim similar à tua, como cirurgia, reabilitação, enfim? Para a cirurgia eu faria bem claramente, assim, eu acho que a residência ou a especialização que tem aqui na PUC, que eu acho são os cursos que contemplam as horas para que tu tenha um treinamento adequado. Assim, essa é a minha opinião, né? Que eu acho que a residência te dá toda essa base. E aqui, maravilhosa, eu amo os professores daqui, sou super fã. Então, já aproveito para fazer propaganda, né? Aproveito para fazer propaganda. Eu faria. Se eu tivesse que voltar, tudo é onde eu faria. Às vezes é mais difícil passar aqui e ali, porque são poucas vagas, mas eu acho que é o curso que realmente te dá base para tu ser cirurgião. Vida hospitalar e assim, um conjunto, né? E prótese buco a gente tem uma no Brasil todo, que é em São Paulo, né, na USP, que é na Fundecto, que é maravilhoso o curso com a doutora Neide, é maravilhoso, só que é isso, uma vez por mês, faz o curso, volta, é um investimento. E talvez antes da especialização fazer alguns cursos isolados, uma extensão, né, um curso em semana acadêmica para ver se gosta. Sim, antes de embarcar direto, né, Exatamente, exatamente. E a diferença, assim, eu vejo muita... Tem uma diferença da especialização e da residência. Tu julga que para se formar um cirurgião buco, que, assim, pegue bem a mão e tal, tenha bastante prática, tem uma diferença de tu fazer a especialização para residência? Ou... Eu acho que quando a gente fala da especialização da PUC e das residências, não. É que eles têm a mesma carga horária da residência. Eles têm a mesma carga horária. Sim, Tanto exato. quando a gente faz encontro de residentes, tudo, eles sempre são contemplados. Porque hoje o Colégio Brasileiro... Eu sou coordenadora do capítulo, né? O 11, que é o capítulo... Mais uma coisa. Eu vi. Porque eu não tinha mais nada para fazer, daí me arranjei, né? Juro. Depois, de antemão, já vou dizer para vocês, eu e o professor Ângelo somos presidentes do Congresso Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial em Gramado em 2028. Olha já fica o convite. A gente já vai estar formada. Isso, então vocês estarão lá, né? Estaremos, com certeza. Com certeza. E por isso, porque eu não tinha mais nada para fazer, e mais uma coisinha para... Né? Mas como assim, presidente do capítulo, né, que é do nosso estado, eu também tenho a obrigação de dizer isso. O Colégio Brasileiro de Cirurgia, ele tem diretrizes, sabe? Não é um curso de final de semana que vai te dar, ou não é que tem cursos ruins e bons, mas é que ali tem as horas essenciais para um aluno que saiu da graduação ter um treinamento adequado. E hoje o que o colégio entende são as residências, que ali está tudo protocolado. E essa especialização da PUC eu sei, porque eu sei as horas, conheço o curso. Sim. Não sei as outras, não, né? Nem tenho aqui know-how para falar das outras, se são boas ou são ruins, porque eu não conheço. Mas isso é hoje o que o colégio preconiza, são essas horas que são... desgastando, são 3 anos, né, gente? Sim. É bem suficiente. 60 horas semanais? São 60 semanas. E é super puxado. É, regime de residência que eles têm aqui. Isso é muito legal. Exatamente. Agora a gente está mais caminhando para o final. Quais são os planos futuros assim que tu tem, junto com seus projetos, com o Dr. Ângelo também, né? Esse é um projeto que é nosso bebê, que é o Instituto Gaúcho Bucofacial, que é o IGB. Estamos eu, doutor Ângelo e a doutora Renata Camilotti, que a doutora Renata é filha da PUC, né? Conheço, ela fez o Congresso de Odonto Hospitalar também. Isso, muito e legal. a Renata, ela é super especialista, é uma pessoa boa para chamar, ela é super, super especialista
em osteonecrose dos maxilares. Ah, tá. Ela Sim. tá na foto que a gente... Exatamente. Juro, depois a gente vai pôr aquela foto que a ela gente é quase autoridade, ela é autoridade nesse assunto. Acho que vale super a Muito conversa. legal. Então, nós três estamos montando o instituto, juntamente com... Tem colegas da Endo, da prótese, e temos... Enfim, já temos a estrutura que está sendo montada. Esse é o meu projeto agora, 2026. A gente quer seguir com o Projeto Angola, ampliando ele. Então, nós vamos em setembro, 12 a 20 de setembro, estaremos lá. Eu tô com esse projeto da minha vida privada, assim, eu quero ter mais tempo, assim, porque acaba que a gente... Então, eu consegui ter menos noites na faculdade, quero me dedicar mais. Acho que os filhos, eles passam tão rápido, né? Nossa. E eu não quero ser aquela mãe que às vezes eu lembro do meu pai, assim, eu mal via meu pai porque ele viajava muito. E isso faz parte. E eu Sim. não julgo ele, mas, gente, é o momento de eu estar com elas, né? Quando elas são pequenas, assim. Então, esse projeto, para mim, familiar, assim, de conseguir me dedicar mais, preciso. Mas foi um ano turbulento. Os últimos anos foram muito turbulentos. E apesar de ter N projetos, eu estou conseguindo fazer mais, estar mais com a minha família. E isso está sendo muito legal. Então, menos viagens. As minhas viagens estão sendo mais pontuais, assim. Eu vou a São Paulo, eu já faço Tudo mais longo, assim, menos Tudo dias. que tem que fazer em São Paulo Tudo já que eu resolve. tenho. Exatamente. Então, tenho conseguido coordenar melhor minha vida pessoal, muito graças ao Christian, que está aqui. Que hoje eu tenho um assistente pessoal, assim, assim, que faz a gestão da minha vida, assim. E não é legal, porque a gente, às vezes, está tão na correria que a gente não consegue fazer a gestão da vida, né? E é o mais Profissional. difícil, a organização. Eu acho. Mas é verdade. É, sim. Verdade. Então, ele me ajuda, né? E, enfim, está estudando odonto, então, para ele também está sendo uma baita oportunidade. Que legal. Legal. E, Adriana, última, então, pergunta. A gente falou já do legado que tu quer deixar como professora, mas, assim, como que tu gostaria que as pessoas te lembrassem, os teus pacientes, a tua família, as tuas filhas, o filho, não sei qual é o sexo essa desse parte. segundo. É uma menina. É uma menina também, Sim, então lá em as tuas casa filhas. 4 mulheres e uma cachorra. Só tem mulher. Só mulher. O que tu gostaria, assim, de deixar? Eu quero... vai ser difícil essa aí. É complicado. Mas eu sempre digo que na minha lápide eu gostaria de que tivesse escrito que eu soube viver a vida. Não teve nada até hoje que eu não fiz, mesmo com medo. Né? Então, acho que isso é uma das coisas. Não se arrependo, não deixei nada para trás. Isso será? Não, vai e faz. Então, eu quero que as minhas filhas... A minha filha, eu vejo assim, que ela tem orgulho, assim, sabe? Com 6 anos. Então, eu quero que elas tenham orgulho, que saibam que eu fiz o melhor que eu pude para ajudar as pessoas e que eu era uma pessoa do bem. Eu acho que é isso, assim. Mas eu quero ser lembrada pelos meus pacientes pelo tanto que eu tentei acolher, mas assim, não... às vezes, e a professora Adriana, sempre tem essa coisa, né? Às vezes eu chego, assim, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu quero ser lembrada pela humildade, assim, sabe? Eu não gosto dessa assim. Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que aqui é todo mundo igual, talvez em fases, a gente falou sobre isso, em fases de vida diferentes. Então, eu quero ser lembrada por isso, assim, e por ter vivido a vida, de verdade, assim. Não, quando eu comecei, e agora voltando um pouquinho, eu casei com uma mulher. Isso foi super difícil no meu início, numa época que era muito diferente do que é hoje. E isso também eu quero mostrar para quem é diferente. Existe um lugar só para todo mundo, não importa como tu é, né? E isso pega muito hoje em dia, tá fervilhando, assim, sabe? Não importa quem tu é, né? Como tu é. E isso eu vejo que as pessoas se identificam muito. Eu escuto muito isso das pessoas, enfim, seja por sua orientação, seja por raça, seja por qualquer coisa que a pessoa possa, seja por ser mulher, né? A gente pode tudo e basta acreditar. Então, eu tenho que acreditar em mim e focar, né? É isso. E deve ter sido muito difícil, né, no início, assim, para ti, essa questão, e mais também sendo mulher, numa área que é tão cheia de homens, né? Porque a Buco, no início, foi só homens. Então, é um medo, inclusive, que eu tenho também, porque a gente vê isso, né? Ambientes cirúrgicos, hoje em dia não tanto, mas antigamente era só homem, então... E é uma coisa que hoje talvez não tenha tanto, mas eu passei por muito. Os homens, antigamente, assim, eles não tinham, assim, essa linha. Eu escutei muita coisa, gurias. Imagino.
por eu ser mulher, né? Coisas... E hoje em dia a gente tem, assim... Eu, pelo menos hoje, me sinto super... Nos últimos anos todos, os meus colegas são super respeitosos e a gente vê... Mas é um meio ainda inteiramente... Hoje as mulheres acho que são 30 e tantos por cento, 40%, mas eram 10%. E a gente está crescendo muito, né? Minha residência hoje é só mulher. Sim. O odonto é muito mais mulher. É. Então a gente vai ter uma inversão aí. Com certeza. Né? Então, e eu acho que o homem também está tendo essa consciência, né? Tá sendo Pouco a mais... pouco tem. Pouco a pouco está melhor. Sim. Eu sinto que as coisas, pelo menos, estão sendo faladas. Sim. Na minha época, quando eu comecei, era normal o cara fazer uma piadinha e tava Claro. tudo bem, Passar a entendeu? mão, E fica né, isso, sabe? Era Essa Era mão normal. roxa. Isso era normal, assim. E tu tinha que engolir, né? Senão tu que tava fazendo escândalo. Drama. Eu acho que sem maiores dramas, né? Não precisamos radicalizar, mas a gente hoje consegue ter nosso lugar de respeito e se impor, assim, né? E ser respeitada. E eu acho, pelo menos, graças a Deus, os que eu convivo, todos, assim, a gente tem, né? Que bom. E a gente tem... Vocês vão ser mães, né? Eu sou só mãe de meninas. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Sim, Claro. E as nossas filhas, né? A gente vai fazer uma geração diferente, com certeza. com certeza. Bom, acho que foi isso. Acho que foi um episódio muito especial, né? Quer encerrar? Não, pode falar. Tá todo mundo... Nossa, assim, eu acho que o meu olho Ai, encheu de chorei. lágrima. O meu olho encheu de lágrima umas 5 vezes, assim, durante esse episódio. Acho que foi muito especial. Então, muito obrigada. Foi uma honra te receber nesse episódio. E esse episódio vai ficar para sempre. Então, eu tenho certeza que eu lá vou estar bem velhinha, vou assistir esse episódio, vou lembrar desse sentimento hoje, das coisas que eu senti também do... Eu acho que o episódio hoje fez assim na minha cabeça, sabe? Expandiu. Não sei se a Adri quer falar alguma coisa. Não, eu só quero reiterar minha admiração realmente por todos os teus projetos, pelo teu trabalho, pela tua humildade, que é uma coisa que eu e a Lu, a gente falou muito, assim, que é difícil ter profissionais que têm tanta capacidade, tantos projetos incríveis e não é autoritário. Então, assim, realmente, parabéns. Como pessoa, eu te admiro também muito. E é uma honra ter tido a tua presença aqui. Muito obrigada, de coração. E hora do merchan também. Não, mas eu quero agradecer, gurias. Foi muito bom o nosso bate-papo, assim. Acho que eu sempre cresço também, muito, vendo vocês, as dúvidas de vocês, a expressão de vocês me faz maior também, sabe? Eu aprendo também. Foi muito especial também, adorei estar aqui. E o merchan que eu ia fazer é do Instituto Gaúcho Bucofacial, que a gente está inaugurando agora em, provavelmente, junho, julho. O nosso instituto vai ser constituído inteiramente por cirurgiões bucomaxilofaciais e nós vamos ter as áreas anexas, mas ele vai ser dedicado às cirurgias bucomaxilofaciais. Vocês estão convidados a conhecer na inauguração, já de pronto. Ele está localizado bem perto do Hospital Moinhos de Vento, então a localização é super boa e está ficando bem legal. E lá também vamos fazer as próteses buco, vai ter... A gente tem um laboratório só para isso, vai ser um espaço bem legal. Quando a gente inaugurar, eu chamo vocês. Com certeza, a gente vai. E se quiser deixar as suas redes sociais também para as pessoas te seguirem, que eu particularmente indico, a Adri também indica. A gente vê tudo. A gente adora. Tá, então a gente tem o @Instituto Bucofacial, Instituto Gaúcho Bucofacial, o @Adriana.Corsetti, que é o meu particular, mas ali acaba que eu tenho muito da parte profissional também, e o @Prótese Bucomaxilofacial, que é a extensão da Prótese Buco, que a gente mostra ali um pouquinho também dos casos feitos de reabilitação em prótese. E tem o @Kids Salvation, que é da ONG. Então, olha aí, são 4 redes para vocês começarem a seguir. Para seguir todos. E sigam, porque vale a pena, tem muita coisa legal. Obrigada, então, doutora Adriana, foi incrível. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por terem assistido esse episódio. Fiquem sempre ligados, então, no nosso Instagram, o Podcast Dental, para mais informações. Até o próximo episódio. Obrigada, galera. Até o próximo episódio. Até.